Vamos então continuar aqui. Nós paramos quando o Saulo estava ali, junto, lívido, pálido, né, junto a Abigail, onde o Gesiel a chamou pelo nome, então aí ele teve certeza de que o Estevão era o Gesiel. Então nós paramos aqui quando o Saulo acompanha ali o sofrimento de Abigail e está muito próximo ali o desencarne do Estevão. Palavras do, do Saulo. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Então, aquela paz, aquela tranquilidade do Estevão incomodava Saulo. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Ele estava com o pensamento, a mente, o coração, estava tudo em ebulição. Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora não lhe conhecesse os ascendentes familiares. Amava-a pelos laços da alma. Ele realmente amava Abigail. Vamos lembrar que ele está com 30 anos, ele se guardou o tempo todo dentro da lei mosaica, então se manteve ali casto, esperando a mulher amada, e ali ele está vendo todos os seus sonhos desmoronarem. Amava pelos laços da alma, descobrira no seu dedicado coração feminino, tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão. Ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecida as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por um angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias, na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis. Parecia não ver o noivo, que lhe seguia os menores movimentos. Então, na dor que dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo, que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente.
Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vás. Fica conosco. Nunca mais nos separaremos. Ele quase a expirar ciciava. A morte não separa os que amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente em uma expressão de imenso júbilo, como no Salmo de Davi. Dizia arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Isso aqui é um trecho do Salmo 23. Eu vou repetir. Como no Salmo de Davi, ele falava lentamente, dizia arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras, comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro: vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. Então ela se lembrou ali de Orredebe, né? Quando ela viu o pai desencarnar ali sobre o suplício na prisão ali de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio, né, que era o verdugo, que, né, era o carrasco do Gesiel e de Orredebe lá em Corinto. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Conchegou o marimbondo ao coração, como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Saulo de Tarso nunca mais iria esquecer aquela cena de Abigail com o corpo arrebentado, ensanguentado, do moribundo ali, né? Perdão. Estevão para ele, Gesiel para ela. Nos braços dela, vamos lembrar que ela está vestida ali, toda de seda grega, que está ali sendo ensanguentada pelos ferimentos de Estevão. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural de seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. E aqui começa a oração dos aflitos que Abigail coloca para Gesiel, que é lindíssima. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza,
no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Perdão, é uma prece maravilhosa. E uma das coisas mais bonitas que Emmanuel nos traz aqui é quando ele nos mostra o pensamento, o sentimento dos personagens. E nós vemos ali que enquanto para todos que estavam assistindo, Estevão ali para eles, né, estava ali sendo apedrejado, né, num sofrimento atroz, o Emmanuel nos mostra o Estevão ali com as dores recrudescendo, entrando em êxtase, e aí nós vemos Estevão vendo Jesus, Estevão reconhecendo Jesus só pela descrição que ele já tinha recebido dele de Pedro. Nós vemos ali ele ouvindo cânticos de mais de 100 anjos, né, espíritos elevadíssimos cantando ali à sua volta. Então, enquanto para os outros que estavam assistindo, Estevão estava sofrendo no maior martírio, ele estava vivendo a maior experiência de iluminação e de luz da vida dele. Ele estava em êxtase. A gente vai ver que quando ele vê Abigail, ele acha que Abigail já tinha desencarnado, né? E que estava ali para recebê-lo. E ele tem essa alegria. A gente vê que ele já estava morrendo, mas ele sentiu ali a presença de Jesus, ele viu Jesus, sentiu duas mãos que o balsamizavam. Então era o Mestre Jesus ali dando um sopro de vida para que ele pudesse conversar com Abigail, para que ele pudesse ter esse acalanto dessa oração maravilhosa que Abigail faz para ele, e para ele poder olhar para o seu algoz, dizer que ele amava, já que ele era o escolhido de Abigail, ele deveria ser um homem bom, e que ele abençoava os dois, e que ele tinha certeza que da mesma forma que Saulo defendia Moisés, quando ele conhecesse Jesus, ele defenderia Jesus também. E aquela paz, aquele amor, aquele olhar amoroso do Estevão para o Saulo, aquilo deve ter calado muito fundo e com certeza marcou toda a sua existência. Vamos continuar. Terminada a prece, Abigail tinha um rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. Enquanto a jovem de Corinto se levantava, cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximava-se de senho carregado e falou com austeridade, né, com severidade. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas, as mais amplas conclusões,
quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Então ela ali viu toda aquela situação, aquele Saulo orgulhoso, tudo aquilo que se montava ali, ela com a esperança de encontrar o irmão ali, né, assiste o desencarne do irmão, e aí o Saulo coloca que está tudo acabado entre eles. A gente precisa entender que isto não está na Torá, mas os fariseus, por isso que Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado, eles colocavam nos ensinamentos orais que o judeu deveria amar aos familiares, aos amigos, e odiar os inimigos. Então isso era uma corrente, porque isso que vamos lembrar, Jesus coloca o que ouvistes, não é o que foi escrito. Quando ele fala o que foi escrito é o que está na Torá, mas ele coloca o que ouvistes, né? Amai os amigos e odiai os inimigos. Aquilo eram ensinamentos orais que eram passados aos judeus. E o Saulo, nessa colocação, ele jamais poderia se casar com a irmã de um inimigo. Ele teria que odiar também, como odeia o inimigo, ele teria que odiar a ela também. Ela, a partir dali, seria sua inimiga também. E a gente vê aqui essa situação do Saulo, que apesar de todo o amor que ele sente por Abigail, ele deixa o orgulho e a vaidade suplantar todos os seus sentimentos. E aí a gente vê ela buscar, né, dentro dela, né, sem recorrer à sensibilidade feminina, tentando ali se manter, né, cobrou ânimo dela mesma e falou com dignidade e nobreza, né, sem estar ali aos prantos, sem estar ali mendigando. Ela, com serenidade, colocou para ele com dignidade. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. O sentimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível, né? Não poderia mais acontecer, em hipótese alguma. Não poderia desposar a irmã de um inimigo, de maldita memória para mim. Ele não poderia casar com a irmã de um inimigo. Fui infeliz, escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias impuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Isso que é o que mais incomodou Saulo, né? Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Olha que resiliência, que capacidade de perdão, que capacidade, que amor imenso ela sentia por ele. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração como se o fizera uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém,
Vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Então, de súbito ao orgulho, à vaidade ali, veio títulos e as atribuições que ele tinha ali no Sinédrio. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Extremamente disciplinado, extremamente orgulhoso, ele teria que sufocar o homem em nome do título de rabino, o título de doutor da lei que ele representava ali no Sinédrio. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável. Porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Então, a colocação do que os doutores da lei pregavam, né? Então, por isso que ele diz, na sinceridade dos da nossa raça, os judeus, eu não posso ter um bom sentimento por um inimigo. Então, os que não são amigos são inimigos. Então, se ele era inimigo, você também é inimiga. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então, abandona-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiastes tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado, né, do desgraçado, carpinteiro de Nazaré, esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Este era o grande problema do Saulo com Estevão. O conhecimento, a sabedoria de Estevão que o humilhou na frente das pessoas, ele não conseguia perdoar isso. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro, que morrera na cruz, como um malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Então, ela ali estava refletindo no que Estevão colocou para ela, que para ele, Jesus era o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar, não poderia ser um homem comum. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços de sangue, para admoestar, para advertir o genitor amorosamente. Então ela está colocando aqui, se no caso do que meu pai fez de errado, ele com carinho, mas ele admoestou, né? Ele advertiu o pai do erro que o pai estava cometendo. Então ele foi capaz de ter um discernimento do que é certo e do que é errado, mesmo com os erros do pai. Então, se ele está colocando que aquele Jesus era o Messias, e se todo mundo diz que ele era um malfeitor, e Gesiel diz que não, com todo o conhecimento e com toda a sensibilidade e a serenidade que Gesiel tinha, aquilo estava fazendo com que Abigail parasse para pensar e analisar. Se tiver forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Ela conhecia profundamente o Gesiel. E para ele estar ali em sacrifício em nome daquele Jesus, aquele Jesus era muito importante. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Pelo que ela conhecia, Gesiel, ele não se enganaria.
Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Então agora ela já, por causa de Gesiel, ela já sabe que aquele Jesus foi odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, ali a perdoar, a olhar amorosamente a Saulo. Então ela está colocando: Jesus ensinou o meu irmão a bem-querer os próprios verdugos, que lhe não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz, que Jesus não reservaria para ela, que estava precisando ali de carinho, estava precisando de paz. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente, loquazes e satisfeitos, né? Tagarelas ali e satisfeitos. Que é isso? Perguntou um deles a Abigail, a notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarsense, desejoso de antecipar as explicações, e como tal, amparamo-lo na hora extrema. Então ele colocou ali uma situação para tentar se livrar daquela situação constrangedora que ele estava ali. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Então ele deu um olhar para Abigail que ela tinha que se conter, ela tinha ali que manter as aparências para que nada fosse percebido do que aconteceu ali. Por isso que ele diz, um olhar mais severo deu a entender à jovem, né, Abigail, quanto devia conter as suas emoções próprias. Ela tinha que conter ali todas as emoções dela, longe e acima das ocorrências verídicas, né? Das verdades dos fatos que aconteceram ali. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo disse bondoso: espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente promovido no seu cargo. O maior cargo do Sinédrio era de Gamaliel, e ele, como já tinha dito para Saulo, né, ele iria se afastar, e aqui ele já está colocando que ele já se afastou, já colocou tudo lá no templo, e que alguns dias o Saulo iria substituí-lo ali no Sinédrio. O Saulo passaria a ser o homem mais importante do Sinédrio. O interpelado, né, Saulo, fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe a alma. Entretanto, prosseguiu o generoso rabino solicitamente: tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita. Ele tinha acabado de receber a visita de Simão Pedro, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Olha as palavras de Gamaliel: o cadáver da vítima de hoje. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio, né? Por favor. O Saulo pulou, né? Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo, né, de ninguém, eu não sou algoz de ninguém.
defendi a lei até o fim, né? A lei com L maiúsculo, né? A Torá, a lei. Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não vejas laivo de recriminação. Quer dizer, laivo é mancha, nódoa, né? Não veja isso como uma mancha, né, de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local tampouco se prestam a discussões. Né? Nós não vamos discutir aqui. É o que Gamaliel está colocando para ele. No entanto, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Olha a colocação de Gamaliel ali, colocando que estava revendo, mas que ele é muito velho para começar a fazer mudanças no seio do judaísmo. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Olha a serenidade, a capacidade de análise do Gamaliel. Em nossa existência chega uma fase, já era um homem bem idoso, em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Não importa a idade que tenhamos, nós podemos e devemos, é obrigação, operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. O aprendizado, a transformação, a mudança, o aprimoramento de nós mesmos deve acontecer a qualquer tempo e a qualquer idade. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, né, de ficar ilhado, de ficar ali sozinho, né, no deserto, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Nós vamos ver os profetas indo no deserto, né? João Batista, que foi chamado depois o Batista, ele ali, que era a voz que clamava no deserto. Então, o deserto para meditação, para análise, para se autoconhecer, como uma busca de autoconhecimento, sempre foi muito marcante no judaísmo. É isso que ele está colocando. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constitui sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Então ele sabe que se ele se colocasse ali, que ele acreditava que Jesus era o Messias, aquilo ia ser um escândalo. Então, sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Imagina, depois de tudo que aconteceu ali, o Gamaliel colocar para ele que ele estava acreditando e entendendo que Jesus era o Messias. Ele realmente é um dia inesquecível para ele, né? Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios, né? De estranhas feitiçarias. Sem dúvida, perdão. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias, destruindo-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando em uma atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica
deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou: já sei o teor da tua resposta íntima. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfado, ao aborrecimento das controvérsias. Né? Já sei que você está pensando que eu estou divagando, que eu estou velho, que eu estou com problemas, mas cada qual analisa como pode. Não me leves ao aborrecimento das controvérsias. Não vamos entrar aqui numa discussão. É isso que ele coloca para Saulo. Aqui estou somente para solicitar-te um favor, e espero não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Pergunta para Saulo. Posso retirar o corpo do Estevão imediatamente? Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos, porque naquele momento ele podia mandar prender Gamaliel, porque o que Gamaliel estava colocando ali era o mesmo que Estevão colocava, ou seja, da mesma forma que a lei lhe dava os poderes para apedrejar, matar Estevão, ali ele podia mandar prender Gamaliel. Olha a situação, como ele estava, a situação em que ele se encontrava ali. Então, via-se que o moço de Tarso hesitava. Ele estava ali, completamente desnorteado com toda a situação. Premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio, é o último pedido. É o último desejo ao velho amigo, o último pedido ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Ele, com certeza, ali, ele estava achando que o mundo caiu na cabeça dele, né? Em vão, erguia a taça das saudações. Estavam todos ali comemorando com as taças de vinho, mas o que ele mais queria era estar longe dali. O olhar vago, cismativo, ou seja, melancólico, demonstrava o profundo alheamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas de seu destino. Mas até o pôr do sol foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos que lá se encontravam. Vamos lembrar que com a morte do pai, e a prisão do Gesiel, ela, quando chega na casa de Ruth, ela também fica com febre. Ela entra, baixa, a imunidade, ela entra num sentimento tão profundo que faz com que o seu corpo reaja. E daí essa febre tão grande que ela voltou a ter. Então, aquilo que ela estava, a pobrezinha, foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção ao encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto, Abigail, pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, Zacarias e Ruth, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. Queriam que ela ficasse ali, ela não queria ficar de jeito nenhum.
A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comoventemente, e dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la, para poder levá-la o mais rápido possível de volta à casa de Zacarias e Ruth, na estrada de Jope. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai Abigail tivera a febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, a cara fechada, Saulo os ouvia. Ele colocando que, para Saulo, que a última vez que ela ficou assim foi quando o pai dela havia morrido. Então, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. Ele está lutando o tempo todo contra as emoções e os sentimentos dele, porque ele amava profundamente Abigail. Mas o orgulho dele o tempo todo está falando mais alto. O orgulho dele é o que está pesando em tudo aqui. Enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Então ele deixou Abigail ali na casa de Zacarias e Ruth, voltou para Jerusalém, com a cabeça, os sentimentos num vulcão ali explodindo. Ele devia estar mesmo quase explodindo com os sentimentos, com os acontecimentos, com Estevão, seu Gesiel, não poder mais casar com Abigail, ter que se afastar dela, o Gamaliel está aceitando Jesus. Então eram situações que ele não podia, ele tinha que fingir que não sabia disso, que o Gamaliel não tinha dito nada para ele, porque senão a obrigação dele era aprender Gamaliel. Então ele estava numa situação ali desesperadora. E ele dirige-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope, de não voltar a ver Abigail. E assim nós terminamos o capítulo 8º. No nosso próximo estudo começaremos o 9º, Abigail cristã. Nós vamos ver Abigail indo buscar os ensinamentos do Cristo. Até lá!